O Ártico é, em resumo, gelo e frio. É um vasto continente gelado, assolado por tempestades e nevascas, com a aurora boreal iluminando o céu. É um mundo de gelo, gelo flutuante, enormes icebergs e desertos árticos. Mas espere, e a selva? Não se preocupe, eu vou chegar lá. Se você tiver a chance de visitar o Ártico, não verá muito além de gelo, neve e rochas lisas por quilômetros e quilômetros. No verão, há o sol da meia-noite que proporciona luz constante, mas não calor. A temperatura não passa de 5 graus. Durante a noite polar, que dura meio ano no inverno, é muito pior. A temperatura cai abaixo de 60 graus negativos. É por isso que a flora e a fauna do Ártico são pobres. É um dos lugares menos acolhedores para a vida em todo o planeta. E há muitas poucas espécies que conseguiram se adaptar a condições de vida tão difíceis. E as únicas plantas são musgos e líquens, e os únicos moradores locais são ursos polares, renas e algumas espécies de aves. Talvez a selva esteja escondida sob o gelo, então? Bem, você está quase lá. Tá ficando quente. Para entrar na selva, você terá que mergulhar mais fundo. Enquanto a terra do Ártico é muito dura, as águas costeiras prosperam com vida. Existem densas florestas de algas, algumas das quais alcançam 15 metros de comprimento. E em alguns lugares, há tantas criaturas invertebradas que você nem vê o fundo. A variedade é tão grande que é como se fosse o Recife de coral tropical e não um oceano gelado perto da costa do Ártico. Os mergulhadores encontraram esponjas de diferentes formas e cores aqui, às vezes de até 2 metros. O fundo é coberto com animais musgo, como um veludo grosso. Canetas do mar, assídias e rugosas crescem no meio deles. Como árvores e arbustos em uma floresta terrestre, essas criaturas marinhas, presas ao fundo, servem como habitat para outros animais. Elas fornecem comida e abrigo onde possam se esconder dos inimigos ou esperar por uma presa. Pepinos do mar, poliquetas, maxilopodas, estrelas do mar e peixes facilitam esse luxuoso reino subaquático. E esta é apenas uma pequena parte da grande variedade de vida marinha do Ártico. Quanto mais os biólogos aprendem sobre os habitantes dos mares polares do norte, mais surpresos ficam. Essas criaturas desenvolveram inúmeros mecanismos e estratégias para a sobrevivência em condições adversas. No inverno, todo o mar está coberto de gelo. No verão, apenas cerca de metade derrete. Isso significa não apenas frio permanente, mas também falta de luz, que é fundamental para todas as plantas. Então aqui vem a pergunta que não quer calar. Como eles não congelam até a morte? A temperatura da água fica entre -2 e 10 graus. Água salgada se transforma em gelo a uma temperatura mais baixa. Então, em alguns lugares é mais frio que o próprio gelo. Poucas aves e mamíferos polares são capazes de manter uma temperatura corporal elevada. Mas a maioria das criaturas que vivem no fundo do mar é ectotérmica, o que significa que a temperatura delas depende totalmente da temperatura do ambiente. A água gelada é o maior problema para elas. Há o perigo de que o fluido que circula em seus corpos possa congelar. Para evitar isso, alguns peixes e animais produzem seu próprio anticongelante, feito de proteínas especiais que interferem nos cristais gelados. Mas o frio também traz outro desconforto. Quanto mais baixa a temperatura, mais lentos são os processos químicos que compõem o metabolismo. E, no entanto, as criaturas do mar conseguem, de alguma forma, sustentar a vida em seus corpos. Diferentes animais têm suas próprias maneiras de fazer isso. Cientistas descobriram que alguns moluscos e outros invertebrados têm enzimas que permitem que suas reações químicas funcionem no frio de forma mais eficiente do que as espécies equivalentes de águas mais quentes. Mas com todos os truques que usam para sobreviver, as espécies do Ártico têm um metabolismo muito mais lento do que os animais das regiões mais quentes. É por isso que elas não se apressam em lugar algum. Isso as ajuda a economizar energia. Lembra da preguiça de Zootopia? Bem, agora você sabe que ela era lenta daquele jeito por um bom motivo. Vamos voltar para as espécies do Ártico. Você quer saber o que comem? Não é como se houvesse um buffet lá embaixo. Elas se alimentam principalmente de plantas e restos de animais mortos que caem de cima. Mas esta comida só está disponível durante algumas semanas do curto verão ártico. Quando o mar congela novamente,
elas são privadas de sua principal fonte de alimento. Espécies marinhas que não conseguem se adaptar ao jejum e mudam para comer bactérias têm apenas uma maneira de sobreviver. Precisam gastar o mínimo de energia possível. Isso é feito melhor quando o metabolismo é muito lento. Além disso, esse modo de conservar energia tem outro benefício para os animais. Quando o metabolismo é lento, seus corpos formam menos resíduos e toxinas dos quais precisariam se livrar. Estes são os radicais livres, formas muito agressivas de oxigênio que são desenvolvidas em um corpo durante seu processo de vida. Eles podem danificar ou até destruir células. Quanto mais frio o ambiente e quanto mais lento o metabolismo, menos radicais livres aparecem. A maioria das criaturas marinhas invertebradas na região central não vive mais do que 10 anos, mas no Oceano Ártico elas atingem uma idade bíblica. Biólogos encontraram um animal musgo que cresce apenas 8 milímetros por ano, mas que vive mais de 14 anos. Seu parente próximo do Canal da Mancha cresce 5 vezes mais rápido, mas vive apenas 2 anos. O mesmo acontece com os ouriços do mar. Espécies árticas chegam aos 70 anos, enquanto as espécies de mares mais quentes têm um ciclo de vida de apenas 5 a 10 anos. Algumas esponjas nos mares frios do sul podem viver cerca de 500 anos. Quer experimentar morar na água? Bem, é mais frio do que você poderia imaginar. A selva ártica não serve apenas como alimento e habitat. Ela também muda o ambiente, escondendo a luz e suavizando as ondas. A ecologista marinha Karen Philby Dexter diz que ela ajuda a proteger o litoral, tornando as ondas mais fracas durante as tempestades e diminuindo a erosão costeira. A mudança climática global também influencia o ambiente subaquático formado por algas. No oeste da Austrália, no sul da Europa, no norte da Califórnia e no leste dos Estados Unidos, as algas estão desaparecendo, devido ao clima estar aquecendo. As águas do Ártico ficam mais quentes de 2 a 4 vezes mais rápido que no resto do mundo. Mas aqui, ao contrário de outros lugares, ainda pode ser melhor para essas criaturas. O gelo está derretendo, o que significa que mais luz passa pela água até o fundo. Estudos genéticos mostram que a maioria das algas veio do Oceano Atlântico para o Ártico há 8.000 anos, logo após a mais recente era do gelo. Como resultado, a maioria das algas do Ártico vive nas águas com uma temperatura mais baixa do que é ideal para elas. Um oceano mais quente criaria condições ideais para o crescimento máximo delas. Estudos científicos e experimentos mostram que a mudança do clima pode influenciar fortemente, mas o crescimento de algas criará novos abrigos e habitats para peixes e outras criaturas marinhas. As algas contribuem para o gelo derreter à sua maneira. É sabido que a neve escura derrete mais rapidamente do que a branca. As cores escuras atraem a luz, enquanto o branco a reflete. Quando a neve e o gelo ficam cobertos de algas, começam a derreter mais rápido. Como resultado, a água fica mais quente, o que faz com que cresçam ainda mais algas. Algas também são importantes para a economia. Elas são ricas em ferro, cálcio e iodo, o que as torna populares como fonte de alimento. A indústria de sua extração tem crescido 7% a cada ano. As tribos nativas do Ártico sempre usaram as algas como suplemento mineral. Agora que elas estão crescendo mais rápido, se tornaram uma fonte de renda para esses povos. As algas podem ser usadas para outros fins também, como fertilizante, por exemplo. Funciona bem porque não há sementes de ervas daninhas ou esporos de fungos patogênicos nelas. Cosméticos, produtos farmacêuticos e têxteis. Elas são usadas em toda parte, como uma fonte natural e saudável de muitos ingredientes úteis. Há outras mudanças ocorrendo no Ártico. O território congelado do Canadá, Alasca, Groenlândia, Noruega e Sibéria está diminuindo 0,5 metro por ano. O derretimento de pergelissolo e a destruição da costa do Ártico bloqueiam a luz, que, por sua vez, provoca um processo inverso que pode impedir o crescimento das algas. Os cientistas ainda estão reunindo as informações necessárias sobre esta região para prever o futuro do Ártico mais definitivamente. Qual a sua opinião? Você conhece outros lugares com um clima rigoroso onde a vida está prosperando? Compartilhe com a gente nos comentários. Se aprendeu algo novo, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas espere aí, não vá mergulhar atrás das algas ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você assistir. É só escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.